Para falarmos sobre contas públicas. O orçamento foi aprovado, já temos a regra que vai valer para o ano que vem, mas ainda há algumas preocupações. Nosso objetivo é ter superávit, 0,25 ponto percentual, mas a gente sai de um déficit neste ano de meio ponto percentual, até um pouquinho mais do que isso. Para falarmos sobre reequilíbrio das contas e o que é necessário fazer para conseguirmos encontrar este equilíbrio no orçamento brasileiro, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, está aqui conosco. Rafa, obrigado pela participação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. O orçamento do ano que vem está aprovado, Rafaela, e eu gostaria de entender, isso traz mais tranquilidade para quem olha para contas públicas? Afinal, temos um compromisso firmado pelo Congresso e pelo governo de dar 0,25 ponto percentual aí do PIB de superávit, 34 bilhões de reais. Bom, essa meta que o governo coloca no orçamento, ela é uma meta um pouco teórica, né? A gente precisa fazer a conta do resultado fiscal depois da exclusão de gastos fora da meta que vem se acumulando nos últimos anos. O governo se colocou regras de restrição de crescimento dos gastos no novo arcabouço que foi aprovado lá em 23, mas o que a gente viu ao longo dos anos, e não é diferente do que foi aprovado para 26, é um crescimento de gastos maior do que a regra colocaria, mas o governo segue admitindo gastos fora dessa meta, então a gente precisa fazer uma estimativa do déficit, do que ele será na prática, depois que todos os gastos forem computados. E o governo no ano que vem está longe desse superávit de 0,25%, a estimativa está mais próxima ali de um déficit próximo de 0,8% do PIB, com aprovação de mais arrecadação, a gente pode ter um déficit um pouco menor, talvez mais próximo de 0,5%, vai depender de como a economia vai reagir a esse aumento de arrecadação, se a gente não vai ter nova desaceleração, mas a princípio, apesar dessa meta de superávit, o que na prática a gente vai ver é mais um déficit no ano de 2026. E aí eu faço essa pergunta, você vê para o ano que vem o governo talvez comemorando um superávit, mesmo dando prejuízo com as contas, tirando todas essas contabilidades que a gente fala, exclui isso aqui, exclui aquilo, exclui acolá, e eu gostaria de entender, é possível que a gente tenha, lá no final de 2026, governo comemorando o superávit e as contas públicas ainda dando prejuízo? É bem possível. E o resultado dessa combinação, né, do governo fazer um anúncio e a prática ser outro, a gente vê isso bem no mercado de juros, né? Hoje o Brasil está com uma taxa de juros extremamente elevada, não só a Selic a 15, mas o Tesouro emite títulos para financiar esse déficit, a IPCA mais 7, 8. Esse é o custo dessa falta de credibilidade na política fiscal atualmente, né? Então, não só o governo retira da contabilidade alguns gastos, mas a gente vê também gastos fora do próprio orçamento, o que a gente chama de gastos parafiscais, que são estímulos extras a crédito, alguns que vêm de bancos estatais, outros programas com mais subsídios. Então, a gente vai ter, sim, um estímulo à economia no próximo ano, que não seria apropriado, né, num momento de restrição monetária, né, uma política monetária mais restritiva. A gente deveria ver uma política fiscal acompanhando esse movimento, né, essa harmonia entre a política fiscal e monetária deveria existir para ajudar a derrubar a inflação. Não é esse o cenário, né? Ainda é um cenário de expansão de gasto, em um cenário de mais gastos até do que o próprio limite do arcabouço do governo. Então, sim, é possível que a gente chegue no final do ano e o governo comemore um superávit, mas um superávit que exclui ainda muitas despesas dessa conta. Agora, Rafaela, dentro deste orçamento aprovado na semana passada, tem a projeção de crescimento de 2,24%. Então, o governo, acho que é um pouco mais do que isso, 2,4% na verdade é a projeção de crescimento do governo. O Banco Central projeta 1,6%, o mercado projeta 1,8%. Esse descompasso entre as expectativas gerais de mercado e o que o governo colocou na conta para fazer o orçamento e basear a sua receita preocupa?
Esse é um dos riscos para a gente ter um déficit ainda maior do que o esperado. A gente tem uma projeção de crescimento da economia que acaba impactando na projeção de crescimento da arrecadação para o próximo ano. Então, existe sim uma possibilidade de a gente ter uma frustração dessa arrecadação no próximo ano. A economia não cresce tanto e, com isso, o governo arrecada menos do que ele planejava no seu orçamento. A gente já Mais está uma vendo pergunta, esse pode. movimento. Os dados de novembro, inclusive, que foram divulgados hoje pela Receita Federal, já mostra essa desaceleração da receita. A arrecadação em novembro ela ficou um ponto percentual acima do mesmo mês do ano passado. Foi um ganho, né? Então a arrecadação ainda cresce, mas ela cresce bem menos do que ela crescia no primeiro semestre. Por exemplo, no acumulado do ano, a arrecadação ainda cresce de maneira bastante robusta, quase 4%, mas na ponta a gente vê essa desaceleração. Então a economia está desacelerando e a arrecadação também tende a ter essa desaceleração. No próximo ano a gente tem efeitos que vão impactar a arrecadação, um deles é a isenção maior de IR na pessoa física, além de preços de commodities que estão moderando, né, principalmente o petróleo, mais próximo ali de $60. Então, tudo isso impacta na geração de receitas para o governo no próximo ano. Então, sim, a gente vê um risco de que a arrecadação possa crescer menos do que o esperado. Isso tende a impactar no resultado fiscal de 2026. Falávamos há pouco, no comecinho desta segunda etapa do fechamento de mercado, sobre os dados que estão lá presentes no orçamento. São 6 trilhões de reais, mas de orçamento livre apenas 8% disso. Um pouquinho mais de 180 bilhões de reais. 60 bilhões são de emendas parlamentares, ou seja, não estão na mão do governo. O orçamento livre é pequeno, pouco mais de 1% do PIB. E o orçamento obrigatório está crescendo ano a ano. O que a gente pode fazer para reequilibrar estes gastos, Rafaela Vitória? A gente fala tanto da necessidade de um reajuste fiscal, de uma mudança de gastos. Quais caminhos você enxerga para que a gente inverta essa situação de um Brasil que está quase nos 80% de dívida PIB, de um Brasil que precisa crescer 2,5% só para parar de aumentar sua dívida porque paga tanto juro que a dívida aumenta mesmo a gente dando resultado positivo? Como é que você enxerga estes gastos e o que a gente pode fazer para reequilibrá-los? Quando a gente olha o comportamento dos gastos obrigatórios, acho que vale lembrar que, apesar deles serem obrigatórios, o governo também tem controle sobre eles, principalmente no controle da concessão de programas sociais. A gente tem visto uma série de irregularidades nesses programas, isso acaba impactando nessas linhas de gastos obrigatórios. Então, o governo também pode conter o crescimento de gasto obrigatório, sendo mais diligente com essas despesas. Acho que um exemplo esse ano que assustou, e assustou o próprio governo, foi o crescimento do auxílio defeso, que chegou a 40%, que é aquele programa que dá uma bolsa para os pescadores na época que eles estão restritos a essa atividade. Você não tem um número de empregados nesse setor crescendo 40% de um ano para o outro. Então, claramente, existe ali alguma irregularidade no programa que o governo não percebeu, ele só percebeu depois que os gastos já tinham sido efetivados, né? Então, o controle de gastos obrigatórios, ele é muito importante no seu processo, na diligência do governo e na gestão desses programas. Agora, para o longo prazo, essa é uma gestão mais de curto prazo. Para o longo prazo, o governo precisa, de fato, rever as regras dos gastos obrigatórios. Uma delas é a vinculação de programas sociais a uma política de valorização do salário mínimo, que hoje não é compatível com o crescimento do nosso orçamento e com esse objetivo de chegar ao superávit primário. E um outro é desvincular os pisos, né, da saúde, da educação, do crescimento da arrecadação. O governo tenta crescer a arrecadação para cobrir o rombo. Na medida que a arrecadação sobe, os gastos também sobem na mesma proporção, porque existe essa vinculação. Então, são duas regras que precisam ser revistas para que a gente possa ter um controle maior do crescimento dos gastos obrigatórios a partir de 2027. Muitas preocupações em relação a esse casamento dos benefícios sociais com essa política de valorização do salário mínimo. Primeiro, porque tem benefício que paga o salário mínimo, é o caso da Previdência Social e do benefício de prestação continuada. E segundo, porque a nota de corte para que esse benefício seja concedido, muitas vezes é baseada no salário mínimo. Um salário mínimo e meio. Então, como você
aumenta realmente o valor do salário mínimo, mais pessoas têm direito aos benefícios que são concedidos pelo governo. Então, nessas duas pontas há um aumento de gastos. Rafaela Vitória, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender este orçamento para o ano que vem e as preocupações em relação aos gastos. Um bom trabalho a você e um ótimo final de ano. Obrigada, boa tarde a todos. Valeu, até a próxima.